de agosto de 2017. No Mineirão, o Corinthians derruba mais um possível algoz de sequência invicta e segue nadando de braçadas a mais um título brasileiro. Palmeiras supera gol irregular do Botafogo e vence a terceira seguida no Brasileirão. Vira no Pacaembu. Em jogo eletrizante aqui no Paulo Machado de Carvalho, Santos vence o Flamengo de virada e chega à marca de 10 jogos de invencibilidade na temporada. E hoje tem jogo do São Paulo contra o Coritiba. Gazeta Esportiva traz todas as informações sobre esse jogão direto do Morumbi. E ainda, PSG confirma a contratação de Neymar e a emocionante homenagem da torcida do esporte para Abel Braga. Oi, boa noite! Hoje é quinta-feira, dia muito especial. Temos João Batista, temos Alberto Helena Júnior, Celso Cardoso, eu e você do outro lado da telinha acompanhando a Gazeta Esportiva, que começa falando do Corinthians, que fez mais uma vítima no Brasileirão. Mesmo com uma série de desfalques, a equipe do técnico Fábio Carille foi ao Mineirão e, sem maiores dificuldades, venceu o Atlético Mineiro 2-0. O atacante Jô abriu o caminho para a vitória e assumiu a artilharia isolada da competição com 11 gols, um a mais do que Luca da Ponte Preta. Veja como foi a história, a vitória do Timão. No Mineirão, o Atlético Mineiro tomou a iniciativa do jogo nos primeiros minutos. Casares e Rafael Moura tentaram abrir o placar, mas Cássio estava ligado. O Corinthians respondeu neste chute cruzado de Jô, que passou à direita do gol. Casares teve nova chance na frente de Cássio, mas desperdiçou. Aos 31 minutos, a jogada pela direita com Fagner deu resultado. Maicon tentou a finalização, só que a bola sobrou para Jô bater na saída de Vitor. 1-0. 11º gol dele no Brasileirão, artilheiro isolado do campeonato. No segundo tempo, o Galo tentou vazar a defesa do Corinthians de todas as formas, mas em nenhuma delas o ataque do time da casa se sobressaiu. No contra-ataque, o Timão não marcou o segundo por um detalhe. Vitor defendeu o chute de Rodriguinho e, na sequência, Maicon bateu para fora. Robinho também desperdiçou uma chance clara. E Cássio salvou outra vez o Corinthians no chute de Casares. Quase no fim do jogo, Cleison parou na defesa de Vitor. Em seguida, a troca de passes pelo meio terminou nos pés de Rodriguinho, que tirou a marcação de Léo Silva e bateu no contrapé do goleiro do Galo. Golaço! E ficou assim, 2-0 e 13ª vitória do Timão no Campeonato Brasileiro. Equipe que quer pensar em títulos, quer pensar em classificação para Libertadores, quer pensar em chegar numa final de Campeonato Paulista, não pode ser só 11 jogadores. Né? Por isso que eu trabalho o grupo todo ao mesmo tempo, do jeito que eu passo para os 11 que vão entrar, os outros todos, até quem não vem, porque muitas vezes você pode perder um jogo no último treino, você pode perder um jogador no último treino e o outro que entrar tem que estar preparado, né? Então é isso, com conversa, com vídeo e principalmente o trabalho no campo com todos do mesmo jeito. Passando essa rodada, são 60 pontos em disputa, é muita coisa ainda. Claro que a gente tem uma gordura, claro que tem ali na frente, mas a gente não pode, a gente tem que continuar trabalhando para fazer de tudo para que isso não diminua. Saber jogar essas partidas com isso que a gente está na frente também, a gente tem que ser inteligente para saber aproveitar essas situações. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Nenhuma novidade no front. Nem em relação à performance do Corinthians em campo, tampouco no que diz o Fábio Carille depois dos jogos. É praticamente o mesmo discurso, tem muito campeonato pela frente ainda, muita coisa pode acontecer. E dentro de campo, o Corinthians tem repetido o que tem apresentado desde a primeira rodada. Um sistema de jogo organizado, definido, com uma defesa muito sólida e um ataque cirúrgico, preciso. O Corinthians cria 3, 4 oportunidades no jogo e faz 1, 2 gols, o suficiente para resolver a parada. Foi mais uma bela vitória do Corinthians. Veja só, em 9 jogos fora de casa, essa foi a 7ª vitória fora, que é um número fantástico, uma performance de campeão, sem dúvida alguma. Se vai ser ou não, aí é uma outra história. Quem está atrás na tabela, Grêmio, Palmeiras,
Santos aposta numa eventual irregularidade do time, numa queda. Queda que já poderia ter acontecido, mas a gente vai terminar o primeiro turno com o Corinthians invicto. Ou seja, é um time muito forte do ponto de vista tático, pragmático e efetivo. É só uma fase muito ruim, pode desestabilizar o Corinthians e eu não vejo como isso acontecer a curto prazo, mestre. Boa noite. É verdade. Não, pode mandar passar ferro, viu? A faixa de campeão? Eu não vejo possibilidade mais do... Primeiro porque quase todos, com 3 exceções apenas, ao longo de todo o campeonato, da história do campeonato nacional, só 3 que foram campeões do primeiro turno não foram no segundo turno. Portanto, o resto tudo foi assim. O Corinthians é o campeão, agora ontem carimbou ainda mais a faixa de campeão, faixa virtual, né, de campeão do primeiro turno. E ele não dá sinais realmente, quer dizer, quando ele titubeia, empata. O máximo que pode acontecer é empatar, dentro de casa ou fora de casa. Está muito bem arrumadinho, e os outros ainda estão tenteando, estão tentando armar um time, aqueles que estão mais próximos, né? Você vê, o Flamengo ontem mexeu diante do Santos, e assim por diante. O fato é que ontem, por exemplo, o Corinthians, além do mais, jogou mais à frente do que normalmente costuma fazer. Sim. Ele foi um time mais ofensivo, teve mais toque de bola, domínio de jogo. E o Atlético cantou a bola antes do jogo começar. O técnico Micali, né, que é um novo aí da Série A. Ele já disse no microfone do repórter lá, porque Corinthians, Sacumé, precisam tomar cuidado no contragolpe, você tem tudo ver com essa conversinha de tomar cuidado. Vai jogar atrás. Vai jogar atrás. E o Atlético Mineiro tem um bando de jogadores de ótima qualidade do meio de campo à frente. Os Casares, especialmente. Casares. Tinha lá no banco o Valdívia, sabe? Não é um time para pensar isso. Cuidado com o contragolpe do Corinthians. Enfim, Loura fantasma. Mestre, a enquete de hoje, que está no site gazetesportiva.com, é em cima do atacante Jô. Artilheiro do Brasileirão, o corintiano merece ser convocado para a seleção brasileira? Sim ou não? A gente quer sua participação pelo site gazetesportiva.com e a de vocês aqui. Sim. E vou explicar por quê. Não sei se o mestre concorda comigo. O Jô foi para uma Copa do Mundo chamado pelo Filipão, depois de ser campeão pelo Atlético Mineiro de uma Libertadores América. Mas eu acho que e olha que eu acompanhei o Jô no campeonato inglês, eu acho que é a melhor fase do Jô. Porque ele não só está fazendo gols, como ele está também jogando para o time. Ele tem um papel sem a bola de marcação, ele faz muito bem o pivô, ele está bem fisicamente, ele tem velocidade. Muita gente fala assim, o Jô é alto, ele corre, quando ele vai para a corrida, ele deixa a zagueira para trás. Então, é o melhor momento do Jô. Ele está na plenitude, e se o Tite, né, como costuma ser, observar um mérito, está observando o Jô deve ser chamado num curto espaço de tempo. E ele está bem fora de campo também, né? Na vida pessoal dele. E aí, mestre, ele merece? Ele está bem fora de campo, está bem dentro de campo porque está bem fora de Justamente. campo. Justamente. É resultado, consequência do outro. Acho que ele está jogando muita bola. Essa coisa de ser lento é aquela história do jogador com perna muito comprida, que ele dá as passadas largas, então ele diminui o espaço da mesma forma que o pequenininho sai correndo. Tipo, o senhor dá 2 passadas, o Celso tem que dar 10. 10, exatamente. Mais ou menos isso. Ai, meu Deus do céu. Aí, então, viu? Eu chamei ela de Loura Fantasma. Vocês não sabem o que é Loura Fantasma? Não. Loura Fantasma é a loira do banheiro. Era uma heroína da história em quadrinhos. Ah, boi da beija, que era do banheiro. Nos anos 1203. Mas fala do Jô, então, concluindo. O Corinthians, então, o Jô, estamos falando do Jô.
O Jô é um jogador que merece ser convocado, mesmo porque ele vai fazer o pandan em estilo com o nosso querido Gabriel Jesus. Quer dizer, um é um jogador leve de muita movimentação, o outro já é mais um centroavante típico, mas que também sabe se movimentar na frente. Gosto muito dele. No Engenhão, o Palmeiras controlou boa parte da partida contra o Botafogo, mas sofreu para matar o jogo, viu? Nos minutos finais da partida, Daverson marcou o gol que deu a vitória e também apareceu em outras boas chances de gol. Jogando no Engenhão, o Palmeiras partiu para cima do Botafogo e assustou nesse chute de Daverson. Na arrancada de Keno pela esquerda, o atacante invadiu a área e tocou na medida para Daverson, que não conseguiu fazer, mesmo tentando 2 vezes. Palmeiras conseguiu marcar na infelicidade do zagueiro Igor Rabelo, que foi cortar a cobrança de falta e acabou marcando contra, 1-0. No segundo tempo, Daverson teve a chance de ampliar de cabeça, mas Gatito Fernandes fez a defesa. A resposta do Botafogo saiu depois do chute de Roger pela direita. Jailson conseguiu espalmar, só que no rebote, Rodrigo Pimpão, em posição irregular, deixou tudo igual no Engenhão, 1-1. Daverson, o jogador mais perigoso do Palmeiras no jogo, perdeu mais uma chance na cara de Gatito Fernandes. E de tanto insistir, ele conseguiu balançar a rede. Zé Roberto cruzou da esquerda e o atacante se esticou para desviar a bola para o gol. A vitória por 2-1 colocou novamente o Palmeiras dentro do G4 do Brasileirão. Quando a gente sai à frente, né? Você tem uma vantagem, é natural que o adversário vai vir para cima no segundo tempo, né? Vai buscar de todas as formas o gol de empate e a virada. O gol acabou acontecendo, não sei se estava pedido ou não, nós tivemos uma sequenciazinha de erros e o Botafogo aproveitou esse gol e uns 5 minutos depois desse gol a gente deu uma descontrolada. Até o Botafogo teve mais 1 ou 2 chances. A entrada do Zé para fazer uma dobradinha com o Egídio na marcação e no apoio foi, eu acho que boa, né? Dali saiu a jogada do gol. E também que a gente pôs um segundo atacante, o Borja, junto com o Daverson, na linha de 4 que nós montamos aqui pela direita com o Rafael. Então, de repente, o jogo está encaixado, o adversário em você. Alguma mudança que se faça assim, descobre-se um espaço, uma jogada nova. E foi o que aconteceu na jogada de ultrapassagem na linha de fundo, cruzamento. A gente chegou com muitos jogadores à área e fizemos o gol. Eu acho que, de uma maneira geral, uma vitória merecida. Bom, o Palmeiras venceu o jogo, subiu na tabela, está bem no campeonato. Quer dizer, o Alexandre Matos resumiu bem o que é o Brasileirão hoje. Existe o Corinthians e os outros, né? E no campeonato que envolve esses outros, o Palmeiras está ali na luta, perto de Grêmio e de Santos. Mas o futebol do Palmeiras ainda, sabe, me parece aquém daquilo que pode ser. Por exemplo, só para efeito de comparação, a gente vai falar daqui a pouquinho do Flamengo e do Santos. O Flamengo perdeu o jogo do Santos, mas está jogando bonito. Dá gosto de ver o Flamengo jogar. O Palmeiras foi campeão ano passado, também não dava gosto de ver muitos jogos, mas ainda estava mais competitivo. Não sei, o Palmeiras ainda acho que carece de acerto, mestre. Bom, eu não vi o jogo de ontem, eu vi o jogo do Corinthians, o jogo do Santos e não vi o jogo do Palmeiras, que também não deu. Não dá, né? Não dá. 3 jogos. 3 mudez a história, né? 2 é bom, 3 é demais. Eu até tento às vezes, mas não dá. Mas o Palmeiras não tem jogado bem mesmo. Agora, vale a pena ressaltar a presença desse menino Daverson, né? Que ao contrário do Borja, que entrou e não conseguiu fazer gol e tal, demorou, ele está entrando e já está fazendo gol, e que é o que a torcida quer, que é o que o técnico espera. E pelo jeito ele vai se firmar mesmo aí no ataque do Palmeiras. E parece que ele é super divertido, ele é engraçado. Confiante. Então... E o Borja é meio sorumbático, né? mas
Fechadão, né? Bom, quem também se deu bem na rodada de ontem foi o Santos, que apoiado por pouco mais de 27 mil torcedores, venceu de virada o Flamengo por 3-2. Com o resultado, o Peixe chegou aos 34 pontos e se manteve na terceira colocação, 2 atrás do Grêmio e 10 atrás do Corinthians. Veja como foi essa partida na reportagem de Jonas Campos. Quarta-feira, 26 de julho, 9h45 da noite, Vila Belmiro. Vitória do Santos, mas classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil, em partida que ficou marcada pela arbitragem polêmica. Quarta-feira, 2 de agosto, 9h45 da noite, Pacaembu. Uma semaninha depois, o reencontro entre as duas equipes, agora pelo Campeonato Brasileiro, seria novamente marcante para o futebol. Jogo pegado, polêmico, com o Flamengo melhor no primeiro tempo. Aos 24 minutos, após cruzamento açucarado de Rodinei, Guerreiro perde chance clara. Minutos depois, sentindo a coxa, deixa o campo para a entrada de Felipe Viseu. A pressão rubro-negra continuou com Juan cabeceando com perigo após cobrança de escanteio e um lance impressionante aos 38 minutos. Diego tentou de longe e no rebote Felipe Viseu quase marcou uma, 2 vezes. Santa trave, Santo Vanderlei. E se o primeiro tempo passou em branco aqui no Pacaembu, o segundo foi diferente, bem diferente. 45 minutos daqueles que ficam na memória, que fazem o futebol valer a pena. Não sei explicar direito. Realmente o futebol é bom por causa disso. A gente ajuda a explicar, Levir. Logo aos 8 minutos, o placar foi inaugurado com Bruno Henrique, 1-0 Peixe. Aos 10, o Flamengo empatou com esse golaço de Everton Ribeiro. Ricardo Oliveira passou perto de um lado. E Felipe Viseu perdeu chance clara do outro. Mas logo se redimiu. Passe de William Arão e dessa vez, sem trave e sem Vanderlei, o atacante colocou lá dentro. Virada do Mengão, 2-1. Aos 28 minutos, porém, a expulsão de Rodinei após o segundo cartão amarelo mudaria os rumos da partida. O ex-menino da Vila, Diego, vaiado pela torcida da casa, deixou o campo para a entrada de Pará. E o Santos, com 1 a mais, foi para cima. Aos 40 minutos, Alisson, que entrou na vaga de Renato, arriscou de longe e com esse golaço empatou o duelo e surpreendeu até o treinador. Eu também não esperava, sinceramente. Eu sou técnico, eu devia esperar, né? Eu devia esperar, mas eu não esperava isso do Alisson, realmente um chute de meia distância. Com 2-2 no placar, a arbitragem, sem voltar atrás, ainda anulou o gol de Hever aos 41 minutos. E aos 43, o artilheiro apareceu para definir. Após cruzamento de Daniel Guedes, Ricardo Oliveira testou bonito para garantir a virada. A festa dos mais de 27 mil torcedores presentes no Pacaembu e a alegria do professor Levir Coupe, que não vê o Santos perder há 10 jogos. Você reverter um jogo como esse, como aquele que nós fizemos aqui também contra o Flamengo, joga muita torcida para cima, os jogadores também ficam, não é como negar, fica todo mundo feliz da vida. Lógico que a gente sai frustrado porque acredito que o Flamengo tenha feito uma boa partida hoje, conseguimos criar as oportunidades, finalizamos, não me parece que o resultado justo seria uma derrota, mas esse é o futebol. Na alegria e na tristeza, mais uma noite inesquecível de futebol. E Santos e Flamengo, ultimamente, têm protagonizado vários jogos interessantes. Teve aquele 5-4 do Neymar, que fez golaço. Agora, na Copa do Brasil, mesmo 4-2, quase um quinto gol, polêmica de pênalti. E ontem, eu achei até que o jogo estava morno. Os 5 gols saíram no segundo tempo. E quando o Flamengo fez 2-1, eu achei que a casa já tinha caído para o Santos. Aí
A expulsão fez a diferença e o Santos conseguiu empatar e virar o jogo de uma maneira fantástica. Eu só queria fazer uma ressalva, na verdade uma defesa. Não sei o que pensa o senhor, mestre, mas é Ricardo na berlinda, sob pressão. Poxa, o Flamengo perdeu alguns gols, sabe? Teve chance de fazer mais gols. Não me parece o responsável pelo que o Flamengo está produzindo. Pelo contrário, eu acho até que, independentemente do resultado, o Flamengo está apresentando bom futebol. O Flamengo tem bons jogadores, ótimos jogadores, principalmente do meio de campo para frente. Acho apenas que o treinador é um pouco cauteloso demais para dispondo do elenco de que dispõe. Sabe? Nas alterações. E essa coisa, essa praga de jogar com 2 volantes, né? Isso é praga nacional. Ninguém pode. Se jogar com 2 volantes, Deus castiga, manda um raio. Zeus manda um raio na cabeça do treinador. É uma coisa inacreditável. E ontem até mesmo, com a expulsão do Rodinei, não abriu mão dos 2 volantes. Quer dizer, CSA podia ficar com um a menos, mais um atacante a mais. Não, tirou um atacante para botar um lateral, para parar. Sabe, isso aqui me incomoda, porque é um jovem treinador. Então, esse é o futuro do nosso futebol. É o mesmo que o passado do nosso futebol, o passado recente, né, de 20 anos para cá. É isso que nos espera, esse jogo chato, fechado, abarrado. Você mesmo disse, foi monótono durante... Foi monótono, o primeiro tempo foi uma chatura. Agora, no segundo tempo, aconteceram aquelas coisas, foram um pouco imprevisíveis, né? Mas o Santos, de qualquer forma, vai comendo pelas beiradas, né? Tá bem. Ninguém dava nada e tá aí, né? É verdade. Mais 4 partidas pela Série A nesta quarta-feira. Destaque para o jogo do Grêmio, que venceu nos minutos finais e não deixou o Coringão disparar ainda mais na ponta da tabela. Na Ilha do Retiro, o Fluminense começou o jogo a 1000 por hora e foi logo abrindo 2-0 diante do Sport. Primeiro com Gustavo Scarpa e depois com Renato Chaves, que subiu no segundo andar para cabecear. Ainda no primeiro tempo, André descontou também com um gol de cabeça, 2-1. E Patrick, já no segundo, definiu o empate em Recife, Sport 2, Fluminense também 2. Na Arena Condá, a Chapecoense saiu na frente do Bahia com este gol de Túlio de Melo aos 19 da etapa inicial. Só que aos 38, Rodrigão respondeu na mesma moeda. Toque de cabeça para garantir o empate ao time baiano, 1-1. O Vitória precisou somente dos primeiros 45 minutos para vencer a Ponte Preta no Barradão. Trellis 2 vezes e Neilton abriram 3-0 e praticamente definiram o resultado para a equipe rubro-negra. No comecinho do segundo tempo, Elton descontou para a Ponte, mas ficou nisso, 3-1, Vitória ainda na zona do rebaixamento. E o Grêmio por pouco não deixa o Corinthians se distanciar ainda mais na tabela. Michel marcou a 7 minutos do fim e assegurou mais um resultado positivo ao tricolor gaúcho, 1-0 e só. Esse gol aí saiu quase na bacia das almas. Já eram 10 pontos de vantagem. Se bem que 8 pontos no final de primeiro turno, ainda é uma diferença muito grande. Já disse, pode passar ferro a faixa de campeão, que não dá mais. Não dá para mais ninguém. O Grêmio é o que está mais próximo e tem time para chegar, para se aproximar, né? O empate entre Sport e Fluminense acabou ficando em segundo plano lá na Ilha do Retiro, antes da partida. Uma linda homenagem ao técnico Abel Braga. Confira. A Ilha do Retiro foi palco na noite desta quarta-feira de um verdadeiro show de solidariedade e empatia. Apenas alguns dias após o falecimento do filho, Abel Braga voltou ao trabalho para comandar o Fluminense na partida contra o Sport em Recife e foi recebido com muitos aplausos pela torcida pernambucana.
Vale destacar que Abel Braga só teve uma passagem dirigindo um time de Pernambuco e foi justamente no rival Santa Cruz. Mas isso não impediu que a torcida do Sport manifestasse apoio ao técnico do Fluminense nesse momento de dor. Depois, foi a vez de Vanderlei Luxemburgo dar um forte abraço no colega de profissão e dos jogadores do Leão darem aquela força ao treinador rival antes do início da partida. Um jogo fantástico. Mas a solidariedade, cara, isso não foi algo que transcendeu limites, de repente até sonhos, né? Eu não estou falando hoje, já fui inimigo do esporte, sempre fui, porque estava trabalhando em Santa Cruz, e às vezes que vem aqui é sempre contra. Outra coisa que emocionou, porque foi o primeiro jogo. Quero agradecer a todos, cara, a todos, no país inteiro. Não podia imaginar, nem sonho esse carinho. Hoje é um dia que fica marcado, porque além disso foi um grande jogo. Então fica aqui esse grande jogo e esse agradecimento a todo mundo presente no estádio. E é um agradecimento até difícil de ser feito. Primeiro, é uma situação de dor, numa época de tanta intolerância, de tanto egoísmo, de gente só olhando para o próprio umbigo e pensando no lucro, no mercado, nas vantagens. E aí, de repente, você vê um estádio aplaudindo, fazendo uma homenagem, que é coisa rara, né? Especialmente no futebol, que a gente presencia muito mais comportamentos primitivos do que comportamentos exemplares. E o Abel merece. E o Abelão, ele é uma figura que representa bem essa contradição, né, do ser humano. Ele é um sujeito que você olha assim, é um gigante, né, forte, com a burro, back central, becão. Não, ele era um back que entrava forte, mas tinha muita técnica. E é um sujeito, pessoalmente, extremamente sensível, toca piano, Chopin, sabe? É um cara bem instruído nesse sentido e tem muita sensibilidade. E não sei como é que ele não abriu o choro aí, porque chorão, bicho. Agora, é um cara que merece muitos abraços como esse do nosso, da turma toda lá do esporte do Fluminense. Seja feliz, Alberlan. E a saga para o Neymar definir o futuro dele está chegando ao final. Agora há pouco o PSG anunciou a contratação do craque por 5 anos. Aliás, até tem um vídeo maravilhoso que o PSG divulgou. Torre Eiffel de verde e amarelo e aos sons dos tambores brasileiros, de arrepiar. Já está nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Gazeta Esportiva. Quinta-feira foi muito agitada para essa negociação. Confira aí na reportagem. A novela Neymar vai chegando à reta final. No início do dia, o advogado Juan de Dios Crespo, especializado em transferências esportivas internacionais, compareceu à sede da Liga de Futebol Espanhol para depositar o cheque de 222 milhões de euros, referentes à rescisão do contrato do jogador com Barcelona. Mas a entidade, através do presidente Javier Tebas, recusou-se a receber a quantia, alegando que a transferência viola as regras de fair play financeiro estabelecidas pela UEFA. Diante da recusa, os representantes de Neymar foram então à sede do Barcelona entregar o cheque pessoalmente. Logo em seguida, o clube catalão soltou comunicado anunciando a rescisão e também que vai submeter o caso à avaliação das autoridades do futebol europeu. Representantes legais de Neymar Júnior compareceram à sede do Barcelona na tarde desta quinta-feira e efetuaram em nome do jogador o pagamento de 222 milhões de euros referentes à indenização pela rescisão unilateral e sem causa do contrato que unia ambas as partes. O clube informará a UEFA os detalhes desta operação para que se apurem as responsabilidades disciplinares que possam derivar deste caso, diz o comunicado do Barcelona. O jogador, que esteve ontem na cidade do Porto para realizar exames médicos e já está de volta a Barcelona, deve embarcar mais uma vez em seu jatinho particular, com destino a Paris nesta sexta-feira. Mas o PSG não esperou que o jogador chegasse à capital francesa e anunciou em uma rede social a contratação do craque brasileiro. O Paris Saint-Germain está muito feliz em anunciar a chegada de Neymar Júnior.
Neymar Júnior agora está comprometido com o clube da capital francesa até 30 de junho de 2022, diz a postagem. O PSG também publicou vídeos dando boas-vindas ao craque e anunciando a chegada em breve do atleta mais caro da história, tendo como destaque a Torre Eiffel iluminada com as cores da bandeira brasileira. Essa novela deve chegar ao fim com a apresentação de Neymar em Paris. Os números são fantásticos. 400 mil reais por dia, 16 mil reais por hora, 280 reais por minuto. Mas independentemente das cifras, que são fantásticas, acho que o Neymar tem todo o direito de escolher. Parafraseando lá o autor do Alma Imoral, nem sempre o certo é o certo e o errado é o errado. Às vezes o errado pode ser o certo. Digo isso porque o Barcelona, quem abriria a mão do Barcelona para jogar no Paris Saint-Germain? Numa lógica, não é realmente o ideal. Mas para o Neymar é o caminho que ele está buscando para ser o protagonista. E convenhamos, o Barcelona com o Messi, com contrato até 2022, se me falha a memória, ia ser difícil, ia ser complicado. O Neymar está fazendo um caminho inverso do Ronaldinho Gaúcho, né? Que saiu do PSG para ir para o Barcelona. No PSG ele até que não era nem titular absoluto e no Barcelona estourou, virou um dos jogadores mais importantes, foi eleito o melhor jogador do mundo uma ou duas vezes, não me lembro quantas. Mas e é isso que o Neymar está atrás. Ele quer ser o melhor jogador do mundo, quer ser eleito. Tem sido, de certa forma, mal recebido pela comunidade, né? Catalã. Não, eu digo da escolha do melhor do mundo, pela comunidade do futebol, os técnicos sobretudo, porque ficou aquela imagem do Caicai e tal, o pessoal vive em cima, porque corta o cabelo assim, assado. Enfim, ele quer isso. E está difícil dele conseguir no Barcelona, quer dizer, o cúmulo dos cúmulos, o Griezmann ter tomado o lugar dele na última escolha, né? Entre os três que disputaram o título de melhor do mundo. Mas o que eu acho mais importante dessa história toda é o seguinte: o Neymar talvez seja o último remanescente do verdadeiro futebol brasileiro. Porque o inglês inventou o futebol moderno, inventou o futebol no final do século retrasado, mas o brasileiro reinventou o futebol, botando ali uma pitada apimentadíssima de arte, de criatividade, de invenção, de engenho, coisa que não havia, era uma coisa mecânica e tal. Ao contrário do que é o futebol de hoje no Brasil, mas que está cada vez mais mecanizado, foi essa coisa da individualidade, do ser e da criação. E isso tem muito a ver também a ligação com a nossa formação com afrodescendentes que trouxeram... A ginga, a dança... ginga, o samba, está muito ligado uma coisa com a outra. E o Neymar é isso aí, o Neymar é espetacular. Espetacular, um bando de gente que tem esses preconceitos todos com relação a ele, vive enchendo o saco aí, falando mal do Neymar, mas ele é uma joia, uma preciosidade do futebol, da arte de jogar futebol. Isso é que importa. E é, ao mesmo tempo, extremamente eficiente. Ele é, se não o principal, o segundo jogador, o que dá mais assistências no Barcelona. Ele é, se não o segundo, o terceiro artilheiro do time. O Neymar, eu fico imaginando o Neymar daqui 3, 4, 5 anos, ele vai ser um meio armador extraordinário, porque ele tem uma visão de jogo única. E ele é capaz de meter a bola onde ele quer. Você vê aqueles passos que ele dá lá da esquerda para a direita no Barcelona, e que pega o companheiro da cara do gol sozinho. Quer dizer, um jogador extraordinário. E esse cara não tem preço. O mercado do futebol já está mais do que inflacionado.
É uma loucura o que rola de grana aí. E muita gente que nada faz, que nunca pisou numa bola, que leva uma boa parcela desse dinheiro. Só para intermediar. Só para intermediar. Então, sabe, e não tem que a UEFA proibir, porque qual é o limite? Não, e depois falou que não tinha fair play, mas era esse o valor do contrato. Da multa, Ué, mas tá lá. Pronto. Fair play. Cadê o fair play do Barcelona para estabelecer aquela multa? Aquela multa. E a multa geralmente é proporcional ao salário, aquele gasto. Então, se colocaram em contrato uma multa, pronto, basta. Aliás, o Barcelona já fez isso com o Rivaldo no La Coruña. Foi lá, bancou a multa e levou o Rivaldo para lá. Agora, essa outra história paralela de que ele vai atrás do protagonismo, porque ele fica no Barcelona, ele fica à sombra do Messi. Isso é meio relativo, porque ele no Barcelona tem sido protagonista. Tão protagonista a ponto de provocar a maior transação da história do futebol mundial. Entende? Se ele não fosse um protagonista, não estaria na mira dessa forma do PSG. E para a carreira dele, você acha que vai ser bom? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele, exatamente o que eu disse, que ele é o protagonista, ele é protagonista, inclusive no Barcelona, ele vai ter que carregar para o PSG o peso que ele não tinha. Ele vai ter que ser o dono do time. Isso pode ser até que sirva de catapulta para ele crescer mais ainda. Ele não se preocupar tanto com... sabe, ter que ajudar o companheiro, servir o companheiro para não ficar em má situação, os caras que vão ter que jogar para ele. E ele joga muito e vai, olha, espero que esse menino estoure de uma vez aí e ganhe o título de melhor do mundo logo, logo. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Vocês sabem que o nosso editor do site gazetesportiva.com, o Arnaud Pierre Courtadon, que é francês, está cedendo a camisa 10 dele, Pierre, para o Neymar, porque ele jogou no PSG. O Pierre foi camisa 10, foi nas categorias de base do PSG e jogou lá quase 2 anos. Eu não sabia desse detalhe, mas sempre eu chamo de meu camisa 10. Pois então, ele era o camisa 10 nas categorias de base lá do PSG. Parabéns, Pierre, tá vendo? E agora o Neymar vai ter que manter ali o nível do Pierre, hein? Não é difícil. 3 jogos completam nesta noite a 18ª rodada do Brasileirão. Vasco e Cruzeiro jogam às 8 horas em Volta Redonda. Um pouco mais cedo, às 7h30, o Atlético Paranaense recebe o Avaí na Arena da Baixada. Com expectativa de novo recorde de público na competição, o São Paulo enfrenta o Coritiba, também às 7h30. Acompanhe o que falou o volante Jusilei. A gente sabe da dificuldade do jogo, a gente sabe que vai encontrar um jogo difícil, eles também estão numa situação difícil na tabela, então a gente tem que estar muito concentrado, focado e fazer um bom jogo. Fazendo um bom jogo, tenho certeza que a vitória vai vir. Agora é o seguinte, vamos ver a escalação do São Paulo para o jogo de hoje. Renan Ribeiro, Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Edmar, Jusilei, Petrus, Marcinho e Hernanes, Cueva e Lucas Prato. Técnico Dorival Júnior. E agora a escalação do Coritiba para o confronto de logo mais com o São Paulo. Wilson, Léo, Márcio, Taylisson Kelvin e Thiago Carleto. Jonas, Matheus Galdesani, Thiago Real ou Alan Santos e Tomás Bastos no meio-campo. E lá na frente, Rildo e Alexandro. Técnico Marcelo Oliveira. Jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos. Num primeiro momento, São Paulo me parece muito favorito. Mas será que dá para confiar? Eu acho que agora o São Paulo vai começar a ter um processo de ascensão, porque o Hernanes dá mais estabilidade ao meio de campo, é um jogador muito experiente, tem técnica suficiente para dar um pouco de molejo naquele meio de campo do São Paulo, que era uma passagem de nível, né? Não acontecia nada. E eu acho que vai funcionar. O Dorival é um cara equilibrado também. Vai ter que substituir o Petrus aos pouquinhos. Isso vai acontecer. Tem a oportunidade do menino
que fez já 2 gols na estreia, o Marcos... Ele fugiu agora também. Bom, você sabe quem é. Então, Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, esqueci. Enfim, o São Paulo acho que agora vai crescer. Muito bem, eu vou falar aqui na câmera do Pascoal. Para você, São Paulino, ficar mais ainda no clima desse jogão, entre no site gazetesportiva.com, dê uma olhada numa reportagem exclusiva que nós fizemos com o volante Jusilei. Nessa reportagem tem vídeo, tá bom? O jogador fala sobre vários assuntos interessantes. Fala sobre o futuro dele no São Paulo, fala do sonho dele de fazer parte da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, falou que isso só depende dele, do trabalho dele, o preço que o tricolor vai ter que pagar pelo passe dele, que jogador bom é jogador caro, e ainda ele contou por que Rogério Ceni não deu certo no São Paulo. Tá tudo lá no gazetesportiva.com. Uma entrevista realmente imperdível, feita pelo Ligeiro e pelo Salazar, nossos repórteres, fotos do Marcelo Ferrelli. Então, lembrando, gazetesportiva.com. Aproveite, viu? Tá muito bacana essa reportagem. Voltamos a falar do Coringão, que depois de vencer o Atlético Mineiro 2-0, voltou à capital paulista no início desta tarde. Alexandre Silvestre acompanhou o desembarque do Timão. Corinthians em voo de cruzeiro, sem turbulências, soberano, líder disparado do Campeonato Brasileiro, 8 pontos à frente do Grêmio, a 10 do Santos, a 12 do Palmeiras, a 15 do Flamengo, ninguém derruba o Corinthians, invencibilidade impressionante, e venceu ontem dentro do Mineirão o Atlético Mineiro por 2-0 com gols do Jô, que agora é o artilheiro do Brasileirão com 11 tentos assinalados, e o outro gol do Corinthians foi marcado pelo meia Rodriguinho. O lateral direito Fagner, durante o desembarque aqui em Guarulhos, ressaltou a força do elenco alvinegro, que conquistou esse resultado importantíssimo fora de casa, com 3 desfalques, sem 3 titulares, Pablo, Romero e Jadson. A gente sabia que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, é um campeonato difícil. Sabíamos da importância de ter um grupo forte, de ter um elenco, né? E todos os jogadores que não começaram o campeonato jogando sabia que era importante se preparar bem, né, no dia a dia, para que quando tivesse a oportunidade pudesse entrar e nos ajudar da maneira que vem sendo feito. Ô Fagner, vocês não vão perder nunca mais? Cara, eu costumo falar que uma hora vai acontecer, né? E a gente tem que ter essa consciência de que óbvio que quanto mais longe a gente conseguir levar essa invencibilidade, ótimo, né? Que a gente sabe que é importante, mas ao mesmo tempo, quando acontecer a derrota, a gente ter a tranquilidade, né? Para não jogar fora tudo isso que a gente vem fazendo até agora, né? Para que a gente possa retomar o quanto antes quando isso acontecer. O Corinthians encerra a sua participação no primeiro turno. Sábado, em Itaquera, recebe o Sport do professor Luxemburgo. A novidade pode ser Romero se recuperando de dores na coxa. Agora, novidade alguma, será mais uma vitória do Corinthians para bater mais uma marca impressionante, a da 34ª partida de invencibilidade. Bom, e após a vitória de ontem sobre o Botafogo, o Palmeiras já treinou nesta tarde na academia de futebol e o Garrafa acompanhou. É isso, Michele. Depois do episódio Felipe Melo, o Palmeiras vive um clima de tranquilidade. Há de se observar aqui na reapresentação do elenco. O Palmeiras jogou ontem no Rio de Janeiro, venceu mais uma, chegou hoje no início da tarde e aqui para o gramado já vieram os jogadores que não atuaram os 90 minutos. O Palmeiras começa a pensar agora na partida de domingo contra o Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro, e na próxima quarta-feira, aí sim, jogo decisivo, Copa Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. E o momento é de tranquilidade do Palmeiras, que com a vitória de ontem chega a ficar no G4, é o 4º colocado nesse momento e vem aí de um resultado muito bom, né? Vencer o Botafogo no Rio de Janeiro não é tarefa das mais simples. O Palmeiras completa 6 jogos de invencibilidade, já são 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Palmeiras está no momento de crescimento. O zagueiro Luan nos responde e acredita a que se deve essa boa fase do Palmeiras. Olha, em relação ao crescimento, eu acho que é o trabalho, o conhecimento, né? Eu ontem fiz meu 10º jogo aqui no Palmeiras, vindo de uma cirurgia, o Juninho fez o 11º dele, então a gente está se conhecendo, está tornando esse grupo mais homogêneo, eu posso dizer assim. A gente está ficando feliz e sabedor do que a gente pode dar e
um grupo inteligente, joga de forma inteligente dentro de campo, sabe a hora que tem que ir ali vencer, sabe a hora que tem que ter a capacidade de sofrimento. E com esse bom momento, Michele, a dúvida está para domingo, se o Palmeiras terá força máxima ou se o Cuca vai preservar alguns jogadores pensando na partida da quarta-feira pela Copa Libertadores contra o Barcelona. Claro que a decisão será do Cuca, ele não deu pistas ainda do que deve fazer, ele não conta com o Jailson, que está suspenso pelo terceiro cartão, o Praz volta, mas o zagueiro Luan nos dá a sua opinião. Se entende que seria melhor o Palmeiras com titulares ou reservas no próximo final de semana? Aí é com o treinador. Eu falo por mim, eu quero jogar sempre, ainda mais eu que fiquei muito tempo parado, então eu estou me sentindo super bem, mas acho que isso é com o treinador. Eu não sei se ele já definiu o time que joga domingo, o time que joga quarta, isso aí já ele vem falar para vocês ou não. Mas a gente quer sempre jogar, ainda mais aqui um time cheio de grandes jogadores e cada um vai ter a oportunidade e quer abraçar da melhor maneira, então ninguém quer dar brecha para ninguém. Claro que o assunto é Palmeiras, o assunto é Copa Libertadores, mas o assunto no futebol mundial é Neymar. E Neymar também foi citado na entrevista coletiva. Aliás, o Luan disputou aí os Jogos Olímpicos ao lado do Neymar e falou dessa transferência polêmica do craque, deixando o Barcelona e indo através de uma transferência milionária para o PSG da França. É difícil falar, né? É uma realidade totalmente diferente da minha. Verdade? E eu passei por algo agora há pouco tempo, eu saí do Vasco e escolhi o Palmeiras. Eu vou no Rio e as pessoas falam até hoje, dizem que eu optei pelo dinheiro, mas não é o projeto. Eu acho que aqui eu vou crescer muito agora e posso atingir meus objetivos pessoais junto com os objetivos coletivos do clube. Então, conheço o Neymar, fui campeão com ele nas Olimpíadas e desejo o melhor para ele. Mas dizer se ele está certo ou não, acho que só o futuro vai dizer. Mas desejo boa sorte. Todos nós sabemos o fenômeno que ele é. Queria que ele estivesse aqui nos ajudando, mas que ele tenha muita sorte lá. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.com. Artilheiro do Brasileirão, o Jô merece ser convocado para a seleção brasileira? 90% dos votos, não. Não? Não. João, é sério isso? Deu que não? Ah, não é possível. Vai entender esse povo. O programa de hoje está terminando. Fique agora com as notícias no Jornal da Gazeta. Celso Cardoso, Bloco dos Esportes. Brasília é referência. A gente se vê daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já.